Boa tarde, galera. Todo mundo que está aqui assistindo o Papo Conservador com Gustavo Gayer. Hoje vai ter o Papo Conservador também com uma pessoa muito importante. Eu acho que vocês já sabem, né? Já tá todo mundo aqui esperando para bater ó, a Beth Ferraz, por exemplo, já sabe. A deputada Alê Silva era uma guerreira da democracia. Por isso foi expulsa da Comissão de Ética da Câmara, mas ultimamente vem agregando e apoiando até ideias liberadas da esquerda. Não é assim. Nós vamos conversar com ela aqui, Beth, você vai ver que isso não condiz com a verdade, viu? Você pode ter certeza. Ela ali é uma guerreira que está trabalhando muito, eu acompanho o trabalho dela, está trabalhando muito pelo nosso presidente. Boa tarde aqui, Mari Marques, boa tarde, Selva, todo mundo que está chegando agora. Não é um horário comum que eu costumo fazer lives, mas a pedido da deputada, a gente faz live à tarde, de manhã, domingo, horário que for, né, para a gente poder ter a honra da presença dela aqui com a gente. Queria agradecer aqui o Rafael Negrão. Valeu, Rafael. Obrigado aí pelo superchat. Pessoal, vamos lá. O objetivo aqui, então, é a gente levar informação verdadeira, né? Ajudar a desconstruir as falácias da grande mídia. O Brasil está passando por um período muito complicado e a gente vai falar com alguém que está lá dentro do olho do furacão para passar informações verdadeiras para a gente. Então, a sua contribuição que eu vou pedir para vocês é curtir, dar o like aqui no vídeo e compartilhar. Vai lá, pega o link do vídeo e manda para todo mundo, manda para os seus grupos, posta no Facebook, no Twitter, no Instagram, manda para as tias do Zap, que são as verdadeiras guerreiras hoje, né, pela nossa democracia. Manda para a tia do Zap, que agora o Brasil inteiro vai estar assistindo a gente. Vou convidar então agora, gente, para debater um papo com a gente, a deputada Alê Silva. Mas antes de chamar a deputada Alê Silva, eu quero que vocês entendam o privilégio que vocês vão ter aqui hoje de escutar essa deputada, tá? A deputada Alê é uma deputada federal por Minas Gerais. Eu, pesquisando a vida dela, né, eu já era fã. Fiquei mais fã ainda. Ela é aquela pessoa que não pode ver um cachorro na rua, que já coloca dentro do carro e leva para casa. Apaixonada em cachorro, você é uma pessoa muito... sente muita compaixão, né, pelos animais. E eu também tenho aqui em casa... Eu sou desse jeito, então acho que a gente tem isso em comum. Ela, no início da campanha dela, ela fez uma escritura pública de compromisso, abrindo mão de privilégios políticos e não usa fundo partidário. E também é uma das pessoas que está inclusa lá naquela CPI, no inquérito da censura, né? Então eu vou convidar ela aqui para ela explicar melhor sobre tudo isso aqui. Alê, tudo bom? Boa tarde, Alê, como é que você está? Boa tarde, olha... Gustavo, muito obrigada, viu, por essa oportunidade, muito obrigada aí pelas deferências e muito obrigada aí ao seu público que já está aí nos acompanhando, né? Como você disse, eu gosto muito de animais, né? Tem aquela compaixão, aquele carinho todo especial. Na época que você leu a minha biografia, de uma época que eu só tinha 7, depois passei até 10, hoje eu tenho 9. Só não tem mais por 2 motivos, né? Meu marido não permite, ele cria caso, e acaba eu colocando uns meio contra a vontade dele, e que não apareceram mais. Eu acho que se aparecer, eu vou dando meu jeitinho. Sempre cabe mais um. Sempre cabe mais um. Eu vou abrindo meu espaço, tem cachorro aqui na varanda da frente, tem cachorro na varanda de trás, tem cachorro lá embaixo no canil. Cada um aqui, eles ficam em espaços distante uns dos outros, porque eles brigam muito, né? Então, as fêmeas querem disputar espaço, machos querem fazer a mesma coisa. Então, a gente vai separando. Isso aqui de manhã, meu filho, a hora que o sol vai raiando, começa a raiar, cachorro lá tipo tudo quanto é lado. Mas eu amo de montão. Você também falou um pouquinho aí, me lembrou um pouquinho da minha história, né? No início aí, que a gente estava batendo papo antes de entrar no ar. Então, você sabe dessa minha origem simples. Com relação a esse inquérito da censura que a gente está sofrendo, né, via STF, é uma resposta que o sistema está nos dando, porque nós entramos dispostos a mudar toda essa ideologia, né, progressista que vem tomando conta aí da nossa política, da nossa cultura há mais de 40 anos. Então nós chegamos com essa proposta de mudar isso daí, mudar esses conceitos, e a resposta do sistema é tentar inculcar um crime à ideologia do conservadorismo. Mas nós não vamos desistir. E aí eles têm feito isso dia após dia por vários flancos, né?
gente percebe isso acontecendo no Congresso, a gente percebe isso acontecendo através de alguns membros do STF, e eu gosto sempre de deixar bem claro aqui no meu canal que ninguém é contra a instituição do STF, na verdade nós entendemos perfeitamente a importância de ter uma instituição que sirva como guardiã da nossa Constituição, mas nós não podemos deixar de exercer o nosso direito de opinar e criticar os membros do STF. Exatamente. Exatamente. Eu sempre falo que o fato de nós não concordarmos com o modus operandi de membros, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Congresso Nacional, não nos coloca contra as instituições. A gente sabe que elas devem existir, porque, inclusive, elas também trabalham a nosso favor, né? É necessário. O Estado Democrático de Direito precisa dessas instituições. O que a gente precisa é depurar, né, os membros que dela fazem parte, que têm levado aí, têm desviado a conduta dessas instituições. Exatamente, assim como alguém, por exemplo, critica o Bolsonaro, que a pessoa está dentro do direito dela de exercer sua opinião, ela não está criticando a presidência. Ela não quer que o Brasil deixe de ter presidência, não. Ela critica a pessoa que ocupa aquela posição. É a mesma coisa fazer críticas a ministros do STF, a deputados federais, a senadores. Você não está indo contra a instituição, mas você está indo contra até pessoas que estão lá dentro, e estas sim, muitas vezes, atacando a Constituição por dentro, sabotando e, como você disse muito bem, desviando o objetivo inicial daquela instituição, né? O objetivo pelo qual ela foi criada. Exatamente. Ale, eu queria conversar, porque assim, eu sempre falo aqui nesse canal, na verdade a pauta que eu acho que está em todo o conteúdo que eu produzo hoje, é em relação a essa perseguição ao pensamento conservador. Clara, escancarada perseguição ao pensamento conservador, aos apoiadores do Bolsonaro. Essa semana agora nós tivemos um dia sombrio para a liberdade de expressão no nosso país, que foi ontem, né, a prisão do jornalista, e isso me irrita muito quando eles usam a palavra blogueiro, tanto para o Alan dos Santos quanto o Oswaldo Eustáquio, eles colocam blogueiros, sendo que as pessoas são jornalistas, são jornalistas. E aí eles atacam a grande mídia, né? Isso tudo está acontecendo chancelado, maquiado pela grande mídia brasileira. Então a gente está tendo cada vez mais, nós estamos vendo cada vez mais o cerceamento da nossa liberdade de expressão. Aí eu sei que você tem o seu nome, por exemplo, dentro do inquérito. Como é que seu nome foi para lá? Explica pra gente, Ale. Então, é a coisa mais interessante do mundo, porque quando vieram as primeiras notícias com referência ao inquérito das fake news, né, onde nossos primeiros colegas lá começaram a receber as notificações, as pressões, eu não sabia que meu nome estaria incluso. Depois fiquei sabendo que o meu nome estaria incluso não desse das fake news, mas sim de um outro que está apurando possíveis financiamentos do que eles chamam de atos antidemocráticos, né? Então, eu sempre deixo isso bem claro em todos os meus manifestos, todas as minhas entrevistas, que esses dois inquéritos não estão apurando qualquer vestígio de corrupção, como desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro, né, público. Então, não tem corrupção. Eles estão investigando o nosso direito de livre expressão. Porque quando se fala em fake news, o próprio nome já diz, são notícias falsas, né? E isso daí já está, de uma certa forma, tipificado no Código Penal, quando você estuda a calúnia, a injúria e a difamação, né? Que existe uma diferença entre as três. E aí, se eu me sentir ofendida por alguma notícia, até podendo ser uma notícia verdadeira, ela não precisa nem ser falsa, né? Ela ser verdadeira, mas que distorce algum fato e isso me ofende drasticamente, eu tenho o meio de recorrer à justiça fazendo uso de um instituto penal que já existe, né? Agora, eles querem tipificar toda e qualquer conduta que foi, de uma certa forma, manifestada via redes sociais como fake news.
Exemplo disso são aqueles memes, né, que às vezes a gente tem o costume de criar. Eu mesma não sei fazer meme, não sei construir aquelas imagens de banner, mas Qualquer quem coisa você sabe... liga para Joyce Hasselman que ela te ensina, tá? É, exatamente. Aliás, eu nem sabia que era possível criar CPFs falsos. Mas tem pessoas que, né, de design, que são bastante criativos, eles criam aqueles banners que tem conteúdo sátiro, né? Às vezes é uma piada, e às vezes é uma piada que nem... de humor, é uma piada, senso de humor, às vezes não é nem a intenção de ofender ninguém. E aí estão querendo tipificar, inclusive, essas sátiras também como crime de fake news, quer dizer, não tem qualquer relação. Então, o STF começou a se sentir ofendido, né, com as manifestações aí que vinham via redes sociais, fazendo uso desses memes, porque para inventar uma mentira sobre o STF é complicado, porque como é que você vai criar uma mentira pior do que a realidade, né? Exato, é que nem o PT, o STF virou PT agora, né? Então fica difícil. E aí eles não aceitam nenhum tipo de crítica, eles não aceitam dialogar com esse grande público que tem se expressado aí via redes sociais, eles não aceitam. Daí nós chegamos à conclusão seguinte: é muito mais fácil chamar essas manifestações de fake news, é muito mais fácil chamar as nossas manifestações físicas, né, pessoais, como atos antidemocráticos, do que realmente entender o que essas pessoas querem, o que a gente quer. A gente quer um STF com membros de lisura, né, de conduta, porque toda vez que eles soltam um bandido, né, modificaram aí recentemente aquela jurisprudência, aquela súmula que permitia o cumprimento da pena após a condenação em segunda instância, e soltaram o maior ladrão do Brasil, soltaram o José Dirceu, e assim por diante, né? Milhares de outros criminosos também, milhares de outros criminosos. Então, a população começa a enxergar esses fatos e não concorda com eles, porque a nossa cultura, ela ainda é uma cultura judaico-cristã, em que a gente entende que aquele que mata, aquele que rouba, ele tem que pagar pelos seus atos, né? Ele tem que pagar. E eu digo o seguinte: o corrupto, aquele cara que rouba dinheiro público, ele mata em série, ele é um assassino em série, porque aquele dinheiro que poderia estar salvando vidas junto aos postos de saúde, junto aos hospitais, não chegou lá porque muitas das vezes o corrupto desviou. Esse é o assassino em série. E aí a gente vê o STF fazendo isso, soltando esses caras, né, livrando a cara deles. E o que é pior, deixando prescrever várias ações, vários inquéritos criminais por inércia. Então o povo foi se manifestar, alguns fizeram uso de memes, alguns foram mais rígidos, mais drásticos. Eu mesma já me manifestei várias vezes, né, pelo Twitter, pelas minhas redes, criticando o trabalho deles e pedindo, pelo amor de Deus, né, nos ouçam. Só que eles insistem em se manter surdos e não dar atenção para a população e nos respondem com um inquérito totalmente ilegal, né? Esse inquérito, além de não estar investigando nenhuma ação típica criminal, né, tipificada como crime, é também ilegal, ele é nulo de pleno direito, porque a mesma pessoa que se diz ofendida é quem vai conduzir o inquérito e que, ao final, vai julgar. Então, a perseguição, ela é escancarada, sim. Uma coisa que me deixa muito impressionado, deputada, é que nem na época do mensalão, do petrolão, os sigilos bancários de deputados federais foram quebrados. Nem o do Adélio, né? Agora, é isso, nem quando um cara tenta assassinar o candidato a presidente, que se torna presidente, a privacidade do celular dele é mantida, ele é defendido pela OAB, ele é o cara que tem o maior e mais potente foro privilegiado do Brasil, é o assassino a tentativa de assassinato, né? O Adélio. E agora, deputados federais, por serem conservadores, têm seu sigilo quebrado, têm suas casas invadidas, celulares e laptops apreendidos porque eles criaram memes, ou porque, isso é alegação, né? Não é nem confirmado. Isso. Uma alegação de que criou meme ou porque criticou membros do STF. O que me deixa espantado agora é como que a grande mídia brasileira
aceita isso, não está escandalizada com o que está acontecendo. Eu falo sempre para os meus ouvintes, imagine se isso tivesse acontecido com o Marcelo Freixo ou com o Jean Willis. Nossa, ia ser uma convulsão social. Olha, perseguição, nazismo, fascismo. Agora, quando se faz com conservador, é uma coisa tipo assim, deve ser feito mesmo. Eles são criminosos, eles são conservadores. Isso me lembra muito, eu gosto muito da história, para a gente não repetir os erros do presente, os erros do passado do presente. E a gente estava até conversando antes da live, né, sobre os seus pais adotivos que vieram para cá fugindo da ditadura nazista. E isso que está acontecendo no Brasil é como se eles estivessem seguindo o manual do começo ao fim da propaganda de Goebbels. O que a Goebbels fazia? Para que a população não se sentisse mal da perseguição judaica, primeiro ele desumaniza o judeu, ele desumaniza o adversário do partido. Ele transforma o adversário do partido no meio ser humano. Rato, no propagador de doença, criminoso. E aí, quando atrocidades são cometidas contra essas pessoas, ou quando essas pessoas são tratadas como animais, a população não importa, porque a propaganda já fez a lavagem cerebral. E o que a mídia está fazendo é isso. A grande mídia brasileira virou uma mídia goebbeliana. Eles fazem exatamente o que a cartilha do nazismo faz, pintando o conservador como da pior maneira possível. Um exemplo, o Oswaldo Eustáquio, em vez de colocar jornalista preso, não, é blogueiro, bolsonarista, trama pela ruptura da ordem democrática. Gente, pelo amor de Deus. Não, mas a política deles é exatamente essa. Nós temos que ter em mente que a nossa imprensa comum, né, esses grandes empreendimentos, eles são contrários ao nosso governo, porque o nosso governo tem uma agenda liberal. E eles cresceram e eles lucraram muito com a agenda dos outros governos, que eram agendas esquerdistas, progressistas, né? E eles estão vendo que estariam ali perdendo cada vez mais espaço e se mantido esse movimento conservador, que tem cada vez mais ganhando força e forma, a tendência deles acabar sendo sufocados. Então, a primeira coisa que eles fazem é assassinar nossas reputações, né? Ou pelo menos tentar isso, para eles voltar a ter espaço. Isso, e a impressão que eu tenho às vezes é que eles estão colocando todas as fichas na mesa. Porque eles perceberam que realmente a população brasileira é conservadora. Sim. E não é que se converteu ao conservadorismo. Por isso que eu não concordo com o uso da onda conservadora. Né? Porque a onda dá aquela impressão que passa e é de mudança de volume. Eu não acho que é uma onda, é um despertar. São pessoas que sempre foram conservadoras, mas de certa forma meio que esqueceram essa raiz conservadora devido ao bombardeamento midiático. E a população brasileira acordou para isso. E agora eles estão indignados. Como assim, gente? Não tem o domínio da opinião pública? Exatamente. Eles querem dominar a opinião pública. Exato. E aí entrou o inquérito, né? Agora nós temos não só o inquérito das fake news, nós temos também a PL 2630, que é a PL da censura, né? A lei da censura agora, que vai basicamente tirar o único conduíte que o conservador tem para expressar a sua opinião, que é o meio das redes sociais, da internet. Né? E esse PL vai ser votado agora, começou agora essa semana, vai na terça-feira. Você acha que essa PL passa? Você que está aí dentro do olho do furacão, aí em Brasília, você acha que essa PL vai passar no Senado? Olha, eu prefiro pagar para ver, né? Mas eu acho, tal, não tenho tido muita noção do que está passando lá dentro. Eu sei que vários senadores já se posicionaram contra, porque essa PL não atinge só os conservadores, atinge os esquerdistas também. Eu sempre falo o seguinte, chamam né, nossas atitudes, nossos manifestos como os atos antidemocráticos, eu acho que já dá até uma contradição, porque o direito de livre expressão é o principal pilar da democracia, não existe democracia sem liberdade de expressão. Outro detalhe também, mas os atos são antidemocráticos porque são contrários à lei e à ordem. Aí eu te pergunto, e como é que ficam os atos pró-aborto, pró-liberação das drogas? Aborto
e tráfico de drogas, consumo de drogas, ainda são crimes. O primeiro é um crime contra a vida, inclusive, está lá no capítulo dos crimes contra a vida, e que se nós fôssemos seguir o Código Penal ao pé da letra, quem, né, provocasse um aborto teria que ser submetido ao tribunal do júri, mas como é uma lei, é um artigo sui generis, acaba que ninguém é submetido ao tribunal do júri. Eu, sinceramente, até hoje não vi ninguém ser condenado por isso, mas a lei existe e é crime. Com relação às drogas, tráfico e uso de drogas ainda são crimes contra a saúde pública. Mas nós sempre estamos vendo esses deputados pessoalistas, principalmente, se manifestando favoráveis à legalização do aborto, à legalização das drogas, e eles nunca são condenados por isso, apesar de que essas manifestações também é um crime, porque a apologia ao crime é crime, e ninguém fala nada disso, quer dizer, eles estão livres para propagar suas ideias, né? Todos dizem que é liberdade de expressão, e nós, quando falamos no conservadorismo, quando a gente falava lá atrás sobre a cultura do militarismo, nós éramos taxados como criminosos, entendeu? Então, por aí você vê como há uma injustiça, não há um equilíbrio nesse entendimento. Então, a balança está pendendo só para o lado de lá, e nós aqui agora que estamos errados. Por exemplo, a Marcha da Maconha, que acontece anualmente, ela é divulgada, ela é enaltecida, existe uma propaganda, eu lembro de ver nas principais revistas, nas principais jornais, elogios da Marcha da Maconha, e tudo bem, e é um crime, é uma apologia ao crime. Aí eu vejo bem, as pessoas podem falar em matar um bebê no ventre da mãe, mas ficam horrorizadas quando escutam alguém falar no AI-5. Para mim, são dois absurdos, só que o AI-5, pelo menos, não matava inocentes na barriga da mãe, né? E quando a gente fala, eu já deixei isso muito claro lá na Câmara também, quando a gente fala no AI-5, eu não estou dizendo naquele ato institucional lá dos anos 70, eu estou dizendo o seguinte, que é uma forma assim, figurada da gente se referir ao momento, dá vontade? Dá, mas a gente sabe das limitações, né, da nossa Constituição, a gente sabe das limitações da lei, mas nem por isso, nem por saber que há uma limitação constitucional e que há uma limitação legal, que eu vou deixar de ouvir as pessoas que falam em AI-5, entendeu? Não vou deixar de ouvi-las nunca, porque, na verdade, elas não querem fechamento de tudo, tal, aquela coisa. Elas querem ser ouvidas, elas querem que o voto delas, que foi depositado no presidente, seja respeitado, só isso. Elas querem que as coisas mudem, né? É uma demonstração clara e genuína de com mais completa indignação do jeito que as coisas estão. Mas tem uma diferença, o que eu acho em relação a essas duas manifestações. Na manifestação pró-marcha, por exemplo, da Marcha da Maconha, ou manifestações em fala que eles usam direito reprodutivo, que é outra coisa da guerra da linguagem, que a gente tem que ficar sempre atento também. Isso. Eu gosto de não usar a palavra aborto, porque quando para mim, assim, se eu usar a palavra aborto, eles já estão ganhando na guerra da linguagem. É assassinato de bebês. Né? Exatamente. Quando eles fazem esses tipos de manifestações, a manifestação inteira é com esse foco. Nas manifestações dos conservadores, nós temos ali, 100 mil pessoas. Lá você vai encontrar 200 com algumas bandeiras do AI-5. Então é uma pequena, ínfima parcela da manifestação que pede 142 ou que pede AI-5. Não é milhares e milhares de pessoas indo às ruas pedindo AI-5, como acontece na esquerda, milhares de pessoas pedindo assassinato de bebês ou fazendo apologia a drogas. Essas manifestações da esquerda, da apologia à droga, tudo bem, aceito. E as outras manifestações que, na verdade, a gente vai para as ruas para pedir que a Constituição seja respeitada, para pedir que seja respeitada a nossa liberdade de expressão, para pedir um país decente. Só que aí tem um grupo minúsculo, que até o Bolsonaro falou na reunião ministerial, ele falou, tem uns 4, 5 povos lá que fica pedindo AI-5, sabe? É uma minoria, mas eles pegam essa minoria e tentam generalizar o conteúdo, o globo, né, o total, que é outra técnica também de Goebbels, que eles fazem isso constantemente. E a gente tem que lutar contra isso, né? A gente tem. Agora, voltando ao assunto do jornalismo, uma coisa que eu acho muito interessante. Glenn Greenwald trabalhou junto com hackers, invadiu celulares de grandes autoridades
do STF, deputados federais, senadores, nada aconteceu com ele. Não se pôde sequer abrir um inquérito para investigar. Exatamente. Agora, o Oswaldo Eustáquio, um jornalista também, como Glenn Greenwald, faz uma investigação a respeito da esposa de um ministro do STF, onde ele vai lá e coloca tudo comprovado com documento, que o escritório da esposa do Alexandre de Moraes, onde recebe todos os réus, né, os condenados, os culpados lá pelo PSDB, e tem privilégios milionários. Então ele levanta algumas indagações, ele não afirma nada, tá, deputado? Ele levanta algumas indagações. O que acontece? Alguns dias depois ele é preso. E aí a narrativa é ruptura da ordem democrática. Então não é só uma perseguição, às vezes, dos conservadores, mas também é uma proteção de familiares. Ou você acha que eu estou certo nisso? Não, certíssimo, porque não há outro argumento que justifique tanta perseguição e tanto tratamento diferenciado para com nós, né, os nossos jornalistas, os nossos líderes, do que com o lado de lá. Eu vejo que não há nada que justifique esses atos, né? Com certeza eles estão se sentindo ameaçados, não por questões tipo assim, democráticas, nem republicanas, mas sim estão com muito medo que por detrás de toda uma investigação se chegue cada vez mais em elementos que destroem a conduta deles, com certeza. Deputada, e todo mundo que está nos assistindo agora, ó, passamos de 500 pessoas ao vivo, não esqueça de compartilhar a live, tá? Deputado, eu queria convidar para bater o papo com a gente aqui um amigo meu, que inclusive é seu fã número 1 aí de Minas Gerais, tá? Que faz campanha para você, fala sempre de você, e ele é o líder do Nas Ruas de Patos de Minas, tá? Carinha muito inteligente, um pré-candidato a vereador lá em Patos de Minas, tá bom? Então posso convidar ele aqui para bater um papo com a gente? Pode, lógico. Entra aí, Wellington. Opa, fala, parceiro. Opa. Boa tarde a todos aí, boa tarde, Ale, boa tarde, Gustavo Gaia. Como é que vocês estão? Então, estamos aqui, batendo um papo também, vendo aqui os comentários. Vamos bater um papo, vamos mais uma vez lutar aqui em defesa das nossas liberdades. De acordo com o STF, nesse exato momento, meus caros amigos, a gente está cometendo crimes. Nós não poderíamos estar aqui falando deles, né? Nós estamos falando deles, então... Exatamente. Só da gente estar aqui falando da nossa democracia, do nosso país, a gente tá cometendo um dos crimes mais graves hoje em dia. A gente está dando a nossa opinião. E olha, vou até jogar uma pauta na mesa. 32 mil presos, condenados, estupradores, assassinos, latrocidas dos piores, foram soltos agora por causa da pandemia. Não pode ficar preso, porque a pandemia... Isso que eu não entendo, a gente tem que ficar, né? Os bandidos ficam soltos. É paradoxal. Isso, assim, a pessoa estuprou alguém, tá solta. Você falou que os ministros do STF não respeitam a Constituição, pá, vai preso. Eu posso fazer uma denúncia também? Eu posso fazer uma denúncia também? Pode. Então, é o seguinte, eu observei, meus colegas estão todos reclamando, eles não receberam a notificação do canal. Eu acho que nós colocamos o nome da Ale e eu não sei se eu posso falar isso, o YouTube acho que boicotou essa live. Porque não sei se você viu o Eros também fez essa denúncia. Segundo ele, a página dele recebia em média 120 mil acessos ou até mais. A partir do momento que ele colocou bolsonaristas, deputados ou até mesmo o presidente da República, a visibilidade dele foi cortada. E eu não recebi a notificação quando você entrou com o seu vídeo. Eu não quis interromper a deputada aqui agora, mas eu já vi uns 10 comentários aqui das pessoas que estão assistindo que falam que elas clicam no sininho, né? Eu odeio falar assim, clica no sininho, me sinto tão youtuber, clica no sininho. Mas aquelas que clicam para receber a notificação e não receberam. Isso é todos os dias. E assim, deputada, vários vídeos do meu canal estão sendo deletados, vários vídeos estão sendo desmonetizados. E, assim, vídeos que eu não uso nenhuma palavra de... Eu nunca falo, assim, eu não sou desses caras que faz sensacionalismo e fala palavra de baixo calão, nada disso. Eu tento colocar notícia, debater, comentar notícia, e realmente eu já percebi que o que está acontecendo no meu canal é muito estranho. Mas é muito estranho mesmo. Mas a de hoje foi demais, viu, Gaia? Sem brincadeira nenhuma.
Eu assustei. Eu tô vendo, tá todo mundo falando aqui. Olha aqui, eu já vi mais. Esse aqui já deve ser o 20º que aparece. Olha, Meus colegas tá tudo aqui. Eu queria agradecer também o Patos Agora, daqui de Patos de Minas, um jornal muito grande daqui de Patos, que ele tá transmitindo a live no canal dele. Tem várias pessoas de Patos de Minas assistindo nós nesse momento também, através da retransmissão do Aislan Paz aí. Então, gostaria de agradecer também. Então, isso aí, Gaia. Meus colegas estão mandando muita mensagem para mim, a grande maioria reclamando que não foram notificados. Eu tenho que estar mandando o vídeo para eles. Porque você falou isso, já apareceu mais uns 10. Aqui. Isso. Você tá vendo? Olha só, isso aqui tudo agora, ó. Tudo agora. Acabou de entrar esses comentários aqui, ó. Então, pessoal, compartilha a live, que geralmente o deputado Ale, o Gustavo, as lives dele tá batendo 2, 4 mil todo dia. Ele tá entrando todo dia. Eu acompanho o Gustavo Gaia desde quando ele tinha 400 seguidores. Então, eu tive um acompanhamento. Eu tô fazendo como eu tô fazendo direito, né? Eu tô fazendo agora uma pesquisa referente a isso. Referente aos canais conservadores e como eles estão crescendo. Aí eu acompanho o da senhora, eu acompanho o do Gustavo, o do Bolsonaro. Se vocês não sabem, o Bolsonaro, acho que, se eu não me engano, vou até pesquisar depois, acho que ele foi o primeiro Facebook a bater 1 milhão de curtidas. No Facebook. Primeira página, né? Primeira página. Eu creio que foi ele a primeira página a bater 1 milhão de curtidas. Mas não tem problema não, a gente vence esse boicote só compartilhando. Galera, compartilha aí. Olha só uma notícia interessante que eu tinha até esquecido, que a Valéria Lima colocou aqui, para a gente falar sobre isso aqui, pessoal. Obrigado, Valéria. Ela está falando assim, deputada. Joyce falou na CNN há uns dias atrás que Eustáquio seria preso. Informação privilegiada? Neto falou no Roda Viva que os conservadores tinham que ser calados, que a CNN estava errada em chamar vozes contrárias. Deputada, você ficou sabendo? Eu não lembro dessa entrevista, não. Você viu isso da Joyce falando que o Estado seria preso? Não, porque só a voz da Joyce me irrita. Aí eu não consigo ouvir as entrevistas dela, não consigo escutar as lives. Acho que a última live dela que eu consegui ouvir um pouquinho foi porque ela me chamou de maluca, né? Fazendo lá, aquela deputada maluca lá de Minas Gerais. Eu falei assim, que... Ela me chamou de maluca? Logo eu, a dona do hospício? Mas eu não suporto assistir, eu sei que às vezes algum ou outro comenta. E ontem nós ficamos, mais uma vez, né, bastante decepcionados e mais uma vez tendo certeza de toda essa perseguição. Foi com a decisão do Celso de Mello, né? Olha que nós usamos toda a decisão contra o Alexandre Ramage para derrubar a nomeação da Joyce lá para a Secretaria de Comunicação da Câmara. A mesma argumentação que foi dada na decisão que destituiu o Ramage, nós usamos para pedir a destituição da Joyce. E o que aconteceu? Uma coisa muito engraçada, ou então pelo menos muito estranha. Ontem à noite, eu pesquisando, de repente eu encontrei uma decisão que o Celso de Mello tinha acatado o nosso pedido. Aí a gente começou a vibrar, essa notícia estava no R7, né, que é um canal bastante respeitado, mas logo em seguida havia que se falou, não é verdade, ele não acatou. Aí ela mandou para mim um link do próprio STF confirmando que ele não tinha acatado o nosso pedido. A decisão dele, nesse nosso pedido, foi totalmente contrária àquela decisão com relação à nomeação do Ramage. Eu até brinquei, eu disse o seguinte, que com certeza, né, o estagiário redigiu 2 decisões, né, uma a favor e outra contra, e na última hora o Celso de Mello ali escolheu qual que ele ia assinar, e que a decisão que ele não assinou, que foi aquela acatando aos pedidos, é que vazou para a imprensa. Mas só aí você vê que eles já não estão tendo mais o menor pudor, né, em pelo menos disfarçar a perseguição que eles estão tendo aí para com os deputados bolsonaristas, os apoiadores de Bolsonaro. Deputada, e o que é impressionante é porque no caso, por exemplo, quando impediram o Ramage de assumir, né, o DG lá da Polícia Federal, era tudo especulação. Não havia prova, não havia evidência.
No caso da Joyce Hasselman, transborda evidências. Transborda, a olho nu. Não, é assim, é uma coisa gritante. Ela é hoje a capitã, a rainha dos perfis falsos, das fake news. Isso comprovado com várias testemunhas, com documentação, com áudio dela. Gente, tem um áudio dela, gente. E agora mandando as pessoas criar perfis falsos. Isso que eu acho, assim, é o absurdo dos absurdos. Eu falei assim, gente, eu nem sabia, né? Eu fiquei sabendo que é possível criar perfis falsos, comprando chip, criando CPF. Eu falei assim, gente, que absurdo é esse? Eu acho que eu sou muito inocente, né? O máximo que eu faço com o meu pessoal lá do gabinete é colocar um conteúdo lá e falar assim, gente, pelo amor de Deus, me ajuda aí compartilhando, porque a coisa tá feia. Principalmente seu grupo, né, Ale? Tem um grupo também que eu acompanho. Temos um grupo lá que o Wellington é um dos nossos apoiadores, então a gente vai já, pelo amor de Deus, compartilha para mim. A gente nem pede para ninguém bater em ninguém, criticar em ninguém. Outro dia, um político aqui da nossa região perguntou para um assessor meu, dizendo o seguinte, aqui, a Ale manda fulano bater em mim, fulano é um assessor, né, também, lá do nosso gabinete. Ela tá mandando fulano bater em mim? Aí, para quem ele perguntou, disse assim, não, acho que não, porque ela não é muito disso. Aí eu peguei e falei assim, quer saber? Quando eu quero bater, eu mesma bato, eu não mando os outros bater, eu mesmo vou... Exatamente. Só que eu tenho um critério, né, que eu sempre bato com fundamento. Então, eu digo para os meus seguidores, olha, quando eu vou para frente da Câmara expressar a minha opinião, falar de um determinado assunto, é porque as provas já estão todas guardadas ou já estão todas encaminhadas para a autoridade competente. Eu não tenho costume de ir para uma Câmara falar ao vento, né? Então, por isso também que é sempre muito difícil aos nossos adversários rebater minha fala, porque tudo que eles vêm tentando rebater, eu já tenho todas as respostas, né? Já tem todo o fundamento pronto. Você vai preparada para a briga, né, deputada? Você não chega ali... Vou preparada para a briga, exatamente. Eu já preparo, às vezes as pessoas acham que a gente demora um pouquinho, né, expressar opinião sobre um determinado tema. Eu faço, não, calma, galera, eu estou me preparando, eu estou reunindo as provas para daí para as redes. Deputada, sim, Wellington, pode falar. Deixa eu falar, Gustavo, você sabe que eu gosto de denunciar os bastidores, né? Igual aquela vez que eu denunciei do Bolsonaro lá do sargento que estava toda hora tomando banho lá de 8 horas, ele subiu lá em cima e cortou os fios do chuveiro lá no palácio lá. Acho que quase ninguém não sabe disso. Eu ouvi essa história. Conta de novo aí como é que é. Foi o seguinte, nós estávamos lá esperando o Bolsonaro chegar ali na casa dele ali, né? No palácio do Planalto. E nós conversando lá com o pessoal lá e tinha um cara comentando, um segurança dele comentando com nós. Aí nós falamos, nossa, esse cara tá comentando o Bolsonaro, que ele é muito justo, muito correto e tal. Aí o cara falou assim, tem um cara aí que não gosta muito dele, não. Mas, tipo assim, depois o cara acabou gostando dele. Diz ele que o Bolsonaro, que esse cara que trabalhava lá no palácio, entrava lá no chuveiro, né? E ficava vamos supor, de 2 da tarde até as 4 horas da tarde tomando banho. Mas por quê? Nossa, 2 horas tomando banho? Gastando dinheiro, nossa, é porque era lá no palácio, entendeu? Então eles aproveitavam. Aí o Bolsonaro pegou e avisou pra ele, falei, olha, eu vou te falar, para que esse trem, que não sei o que tem. E o cara não deu muita corda, não. O Bolsonaro catou o banquinho dele, subiu lá em cima, nos 2 fios de chuveiro, pronto. Acabou a graça do cara. Agora, né? Agora toma banho na água fria. Falou, não, você não vai gastar dinheiro do povo, não. Agora, sobre a bastidores, eu vou contar pro pessoal, eu conheço a Ale tem 3 anos, ela me responde, gente, toda vez quando eu mando mensagem para ela. Às vezes eu não consigo, né, responder na hora, né, que é muita mensagem. Mas agora é sério, é uma das deputadas que mais me responde, ela sabe que eu tenho acesso com vários deputados, é uma das deputadas que mais me responde. Eu agradeço aí, tô comentando com o pessoal que esse vídeo vai chegar a muita gente, Ale. É uma pessoa humilde, é uma pessoa que sempre tá pronta aí para atender a gente, que eu sei das dificuldades, né? Porque ela tem um cargo hoje que tem várias pessoas que mandam mensagem para ela no bom momento, mas assim como ela consegue responder, ela responde, inclusive sobre essa live. Muito obrigado, Ale, parabéns pelo seu trabalho. Eu tenho certeza que Minas Gerais vai estar, se você interessar, né, novamente, está te reelegendo aí para continuar, dar continuidade nesse trabalho excelente que você está fazendo aqui em Então, Wellington, então eu vou te dar uma notícia aqui em primeira mão. Para a próxima aí, deve vir para Senado ou eu ou o Júnior Amaral.
Ó, aí é bom, hein? Vamos tentar levar o maior número possível de conservadores bolsonaristas para o Senado, porque é isso que a gente está precisando, entendeu? Porque o Senado ele tem competências que a Câmara não tem, como, por exemplo, julgar e até condenar ministros do STF. Então, a gente está precisando levar o maior número possível de conservadores lá para cima. E eu, outro dia, conversei com o Júnior Amaral, né? Eu tinha disponibilizado o meu nome, eu não sabia que ele já tinha idade suficiente para isso, porque para Senado tem que ter 35 anos de idade. Ele disse que até a próxima eleição, ele vai, 2022 no caso, né? Ele vai estar aí com 35 anos de idade. Então, a gente deve ir mantendo essa conversação aqui entre nós dois, para ver até lá qual de nós dois vamos disputar aí o Senado talvez aí pela aliança, né, que a gente tem muita fé que a gente consiga terminar o partido até lá, mas assim, para a gente não dividir esse público conservador aqui em Minas, né, não justifica nós dois sairmos candidatos, então a gente vai fazer uma análise até lá, qual que vai ter as melhores condições, né, de enfrentar o pleito, são vários fatores aí que nós vamos ter que vivenciar até lá. Mas então já fica desde já aqui, tá? A nossa sugestão vai ser ou eu ou o Júnior Amaral vamos tentar chegar no Senado e depurar o ambiente lá para ver se a gente consegue melhorar, reduzir pelo menos, né, toda essa perseguição que o nosso povo está sofrendo aí por parte dos ministros do STF. Já vamos começar a trabalhar a partir de agora, então, deputado. Isso. Tem que acontecer isso daí. Não. E outra, o Senado conservador barra qualquer Congresso. Nada dessas leis podres que vierem no Congresso, o Senado conseguiria barrar todas. Então, é muito importante, seria muito importante que a gente tivesse mais pessoas no Senado também, com certeza. Isso. Aproveitando aqui, continuando a pauta, que eu tenho um assunto que eu gostaria de falar. Nossa, gente, o tempo passa tão rápido quando a gente bate um papo legal. Agora que eu vou, gente, já tem 42 minutos de live. Passa rápido mesmo. Passa rápido demais. Olha só, deputada, ontem a gente teve essa notícia horrível, né, que foi a Joyce Hasselmann pegar a Secretaria da Comunicação da Câmara, que é um absurdo. Para mim, uma analogia perfeita dessa situação é como se você colocasse os Nardoni para cuidar de uma creche. Exatamente. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Né? Ou então a Richthofen para cuidar de um asilo. Assim, é terrível. É terrível. E aí a gente teve também o Eustáquio, um jornalista sendo preso com o apoio da grande mídia. E não só isso. A gente teve também, antes de ontem, um caso que realmente me entristeceu muito, que é um dos poucos jornalistas conservadores que estavam na grande mídia, que é o Lacombe, foi demitido por ter convidado conservadores para o seu programa. Isso que foi o programa de maior audiência da história do Aqui na Band, tá? Só para você ter uma ideia. Não? Então, assim, por que a Band, por que você acha, na sua opinião como deputado, por que você também, Wellington, poderia responder isso? Por que vocês acham que a grande imprensa tem essa necessidade de silenciar o conservador? Olha, a Band, até onde me deram essa informação, não cheguei a pesquisar se é uma verdade ou não, salvo engano, a Band hoje pertence, né, ou boa parte dela pertence a um grupo de chineses, né? Então, eles devem estar sofrendo algum tipo de influência ali do partido chinês, dessa cultura aí comunista, porque os comunistas é isso, eles querem dominar o tempo todo e a menor sinal de ameaças é cortar no talo. O Oswaldo Eustáquio, eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente na casa dele em Brasília. Ele nos convidou para jantar lá, isso deve ter hoje uns 30 dias, minha última ida a Brasília, né, antes de então ficar na base por conta da quarentena. Ele me convidou a doutora Nise, aquela médica japonesa, que é uma defensora da cloroquina, a Jane, que ela é até minha assessora aqui em Minas, e aí eu fui lá conhecer ele pessoalmente, conversamos durante muito tempo, e eu achei uma coisa tão interessante nele, porque ele foi convidado para trabalhar no Ministério da Damares, e ele abdicou desse cargo para que os conservadores não ficassem com ainda menos jornalistas que os defendessem fora do governo.
ele falou assim, olha, se eu tivesse aceitado a proposta de trabalho lá no Ministério da Damares, seria um a menos aqui fora, né? Porque a gente sabe que depois que a pessoa assume um cargo público, ela tem as suas limitações, né? Nem tudo que ela pensa, ela vai poder falar em público e tal, e foi o caso dele. E aí, ontem eu vi essa situação dessa prisão, eu fiquei muito chateada, pensei assim, puxa vida, uma pessoa que abre mão até de seus interesses pessoais para defender a nossa bandeira, e hoje sofre esse tipo de perseguição, é muito constrangedor. Mas ele já sabe que tem todo o meu apoio, né? Tem apoio da minha equipe, até onde eu sei é uma prisão temporária, mas nós vamos acompanhar, já estamos acompanhando de perto, tá ok? E então é isso, a gente... E outra coisa, eu já falei isso para uma outra repórter, nós não vamos desistir, né? Não vamos desistir, eu pelo menos não vou desistir, estou disposta a pagar o preço que for para continuar defendendo as nossas agendas, nossas pautas, o nosso direito de expressão, o nosso direito ao uso livre da internet, e ainda que para isso eu tenho que pagar um preço. Que preço poderia ser esse? Você pode sofrer uma cassação lá na Câmara? Posso, e daí? O STF pode tomar alguma medida da forma como vem fazendo? Porque eles não estão pedindo a quebra do nosso sigilo bancário e telemático, né, que é do telefone, à toa não. Eles sabem que a gente não deve nada, mas eles estão querendo encontrar qualquer coisa... fazer tipo, um estardalhaço também, fazer né? Fazer estardalhaço, né? E querer achar qualquer coisa. Eu desde o início falei que estou muito tranquila com tudo isso, mas se de repente ele entender que eu deixei de declarar no meu imposto de renda uma lingerie que eu comprei há 3 anos passados, né? E ela esqueceu de declarar a compra aqui de uma lingerie. Isso é crime contra o fisco, parará, parará. Tudo bem, não tem problema, eu pago o preço que for. O que eles têm que saber é que, por mais que eles nos açoitem, nós não vamos nos calar. Exatamente. O Wellington mesmo comprou uma lingerie há 2 anos atrás e não pegou a nota fiscal, não foi, Wellington? Não, tô tranquilo. Referente ao que o Gaia... referente ao que o Gaia falou sobre essa questão, eu acho que o medo deles é porque nós somos conservadores. E tem pessoas que sabem que não têm a ciência, que são conservadores, por não ter informação passada para ela. Porque, vamos supor, o exemplo, o cara tá ali conversando e tal, aí igual o Lacombe lá, mandando aquelas pautas conservadoras, às vezes o cara fala assim, eu acho que eu sou de esquerda. Aí ele começa a escutar aquelas pautas lá do Lacombe e fala, não, cara, eu não sou de esquerda, sou conservador. Entendeu? Esse é o medo deles. Esse é o medo deles. Então, eu uma vez recebi uma crítica via redes sociais, até de uma grande amiga nossa, não muito amiga minha, mas mais amiga de seguidores meus, eu até depois fui ver quem que era, que ela disse o seguinte, eu sou contra o conservadorismo, esse conservadorismo é um movimento totalitarista, fascista, esquerdista, sei lá, usam vários termos. Aí eu falei com ela, mas você pelo menos sabe o que a nossa bandeira defende? Aí ela disse assim que não. Eu falei, pois é, a chave da liberdade, a bandeira do conservadorismo defende Deus, defende a pátria, defende a família e defende a propriedade, né? O direito à propriedade. Eu disse com ela assim, você é conservadora? Ela falou, não, Deus me livre, mas você defende essas instituições, Deus, pátria, família e propriedade? Ela falou, claro que eu defendo, eu sou cristã. Ela é homossexual, né? Mas ela disse assim, eu sou cristã, eu respeito a família, eu respeito a minha pátria, eu respeito a propriedade privada. Então, eu falei com ela, então você é conservadora. Né? Aí ela se abalou, ela falou, eu não acredito, eu sou conservadora. Eu falei, você é conservadora. Você pode ter uma preferência sexual diferente, mas que isso não interfere na nossa bandeira. Mesmo porque a gente não tem nada a ver com a sua vida pessoal. A sua vida pessoal é problema seu, você faz dela o que você quiser. Agora, se você defende essas 4 instituições, você tem esses princípios básicos na sua vida, é sinal que você é conservadora.
Então, é isso aí que a Ale acabou de passar, é o que eles têm medo. Agora, outro detalhe, não sei se vocês sabem, você sabe o que o Oswaldo estava fazendo no Paraguai? Não. Não. Ele estava comprando sopa para a mãe dele. Sopa? Sopa. Ah, tá. Ele estava ali na divisa, na fronteira do Paraguai. Não, né? ele foi para o Paraguai, comprou vaca. Eu esqueci o nome lá. Tem um vídeo dele, depois vocês podem acompanhar. Tem um vídeo dele, né? Ele foi lá para o Paraguai, comprou a sopa e foi mostrar para o pessoal o comércio, que o comércio está aberto, funciona normal, e que morreu apenas 14 pessoas lá. Apenas a gente fala assim, né, gente? É morte, a gente. Não, mas, meninos, primeiro vamos falar do Paraguai e depois vamos falar das mortes. Paraguai, hoje tem aquela ponte da amizade, eu estive lá ano passado, e a gente não tem restrição nenhuma para atravessar aquela ponte de um lado para o outro para fazer compras, como era antigamente. Tanto que hoje nem tem mais, desde o ano passado, quando eu passei ali, já não tinha mais ninguém naquelas guaritas vigiando o documento, compra, nem nada. É porque lá as coisas também estão num valor tão elevado que nem tem compensado mais, né? Igual antigamente, o pessoal ia trazer muamba, mercadoria para vender no Brasil. Então já nem compensa mais. E é claro que se alguém estiver traficando algum produto, ele não vai passar pela ponte, né? Ele vai passar pelo rio. Então não existe mais aquela fiscalização tão rigorosa como tinha anos atrás. Então, o fato de ele ter ido lá comprar uma coisa pequena é normal, né? É natural ali, porque não existe por que o cara foi comprar sopa lá do outro lado? Não tem problema nenhum, é corriqueiro, ainda mais para quem está ali morando perto da fronteira. Com relação às mortes por Covid-19, eu estou fazendo um estudo, uma pesquisa bem aprofundada, mesmo porque eu estou pedindo até a abertura de uma sindicância, porque na maioria dos casos de óbito, a pessoa não está morrendo por causa do Covid, ela está morrendo com o Covid, que é diferente. Isso. Mas existe uma orientação, e essa orientação ela veio da OMS, foi recepcionada pelo Ministério da Saúde na época do Lambreta, quer dizer, do Mandetta, e infelizmente não estamos, o Ministério não está conseguindo mudar essa orientação. Toda vez que fala em mudar, vira uma tempestade, que a pessoa ela tem que ser testada, né, na data do óbito, porque se der positivo para o Covid-19, tem que existir todo um protocolo para o sepultamento. Sim. Então, o que acontece? Se a pessoa ela pode ter morrido de qualquer causa, qualquer tipo de causa, mas se na data do óbito ela testou positiva para o Covid-19, do laudo médico vai constar, né, a causa mortis dela, que é a primária, que foi, no caso, um traumatismo craniano, um infarto do miocárdio, um AVC, e vai constar a Covid-19 também, porque ela testou positivo. E o tabelião no cartório, na hora que ele vai lançar no sistema, porque existem, né, os bancos de dados, quantos que morreram de AVC, quantos que morreram de ataque do coração. Nós até temos aí um cronômetro hoje que conta quantas pessoas morreram de infarto e quantas pessoas morreram de Covid. Então, ela lança lá no banco de dados Covid-19, e esse número, ele vai para a estatística. Para vocês terem noção de como que está havendo uma informação equivocada sobre os números, que ela disse assim para mim, uma tabeliã, amiga minha, ela me disse o seguinte: olha, eu tive um caso aqui semana passada, que o rapaz sofreu um acidente de moto, ele teve traumatismo craniano, né? Mas por obrigação tiveram que fazer o teste, e ele testou positivo na data do óbito. Então chegou lá no certidão de óbito e ela lançou, entendeu? Ela lançou, ela é obrigada a lançar, é uma orientação nesse sentido, né? Quando o Ministério da Saúde às vezes fala de fazer uma recontagem do número de pessoas que morreram por causa do Covid, vem um tsunami na nossa cabeça, mas quando se fala em recontagem é justamente por esse motivo. Quando que o Covid foi a causa primária e quando que ele foi uma causa secundária ou quando ele não foi causa nenhuma, tipo assim, ele não motivou o óbito daquela pessoa. Entendeu? E na medida que a gente tem tentado levar esses esclarecimentos para a população, nós somos taxados como desinformantes, né? Como se tudo que a gente fosse falar... Fake news. Nós estamos passando fake news, isso é o argumento. Passando fake news. E aí isso me causa uma revolta muito grande, porque a nossa vida está parada, nossa economia está parada, e as pessoas ainda estão bastante assustadas.
Outro dia, eu fui para o Twitter, declarei que eu testei positivo para o Covid-19 lá atrás, né? Eu vi. Mas eu não tive nenhum sintoma, gente. Eu não tive nem dor de cabeça. Eu fiz o teste de curiosidade. Cumpri com a minha quarentena em Brasília, nem vim para o Entendeu na hora, então, que você viu o resultado? Eu falei, quê? Como assim? Eu até achei que fosse erro, mas me falaram que era garantido. Aí, tipo assim, por precaução, né? Eu cumpri com a minha quarentena. Tem 2 assessores meus que moram comigo em Brasília, ficaram comigo ali dentro de casa, nenhum dos 2 contraiu. Recentemente. Então isso comprova. Recentemente, testei todo mundo aqui em casa, testei todo mundo no gabinete, todo mundo negativo. A única pessoa do meu convívio, do meu círculo de convivência que deu positivo fui eu. Só eu que fui sorteada. Então, eu sou a prova viva, primeiro, que a maioria dos casos haverão de ser sim sintomáticos, né? E que o assintomático não transmite, como já isso, também houve já disse, né? É isso que eu ia falar agora. Então isso comprova a questão da umidade. E o interessante é que hoje eu estou imune, né? Estou imune à doença. Então, esse é o percurso natural da doença. As pessoas, elas vão contrair o vírus, a maioria vai ser assintomática, e vai se imunizar, e é assim que a gente vai sobreviver a essa doença, como já sobrevivemos a várias outras, né, num passado não tão distante assim. O que a gente não pode é ficar parando, ficar igual boi, né? Chama a gente de gado, mas gado é aquele que fica trancado no curral esperando a vacina. Que aceita o confinamento. Eu falo isso sempre também. Que aceita confinamento. Gado aceita confinamento. Nós não aceitamos, nós queremos a nossa liberdade. Essa é a diferença, exatamente, né? Aqueles que nos chamam de gado, que são verdadeiramente gado, e o gado da mídia, onde toca o berrante midiático, eles vão indo, né? Deputado, eu queria compartilhar aqui as suas redes sociais. A gente está chegando no fim da nossa live. Se bem que está um papo muito bom, nós já estamos com mais de 1.200 pessoas ao vivo aqui acompanhando a live, isso é muito legal. Eu tenho aqui, eu vou compartilhar aqui nos comentários, gente. Isso. Esse aí é o Instagram da deputada. Quem não segue a deputada ainda, vamos lá, a gente tem que dar visibilidade e compartilhar justamente o que os deputados, os políticos conservadores estão contribuindo. Vou colocar de novo o link dela aqui nos comentários. Pessoal, compartilha lá mesmo, que ela publica direto, tudo sobre Brasília. Se você estiver querendo saber... E vou compartilhar o Twitter dela também. Se quiser saber até dos bastidores também, lá ela compartilha tudo. Principalmente quando a gente tem alguma pauta bomba, né, para ser votada lá na Câmara, eu abro a boca, eu espalho pelas redes sociais, eu peço ajuda aí dos nossos seguidores, porque a opinião pública ela é muito importante para impedir que aquela pauta bomba seja aprovada. Por exemplo, há uns 15 dias atrás, estava em pauta um projeto de lei que visava permitir que se usasse os recursos do Fundo de Segurança Nacional para financiar a construção e a manutenção de abortódromos. Nossa Só que se você lesse a lei em si, você não identificava esse jabuti. Ficava escondido nas entrelinhas, né? Escondidinho lá nas entrelinhas, né? Você até usou o termo aí no início, como é que é? Direito reprodutivo, uma coisa assim. Direito reprodutivo. E aí foi um amigo nosso lá do Rio de Janeiro que me falou, olha, isso aqui é um perigo, porque estão querendo usar dinheiro da segurança pública para pagar abortódromos. E aí nós conseguimos cercar, fizemos uma movimentação e evitamos a aprovação. Pelo menos ele foi retirado de pauta. Todo instante ameaçam trazê-lo novamente, mas aí a gente busca de novo esse público conservador, esse público pró-vida, para se manifestar, pegar pesado as redes sociais para impedir que esse tipo de conteúdo seja aprovado. A vigilância tem que ser constante, né? Eu lembro daquele projeto de lei do namorado da Fátima Bernardes, que a gente nunca memoriza o nome dele, que ele fez um projeto de lei, ou ele participou, ele foi coautor de um projeto de lei que falava do amor, olha só a linguagem, casamento. A liberdade do amor, não sei o quê, que tem que ser liberado o amor e vínculos consanguíneos. Sim, era um PL que permitia o casamento de parentes consanguíneos em qualquer grau. Então, poderia até ser entre pai e filha, né? Ia liberar geral. Então, veja que absurdo. Assim, tem que ficar muito atento, né? E, deputada, a gente está chegando no final da nossa live. Eu queria agradecer muito a sua participação. Inclusive, eu quero te falar que eu acho que a gente tinha que fazer lives assim mais vezes. Com certeza.
Se você permitir, eu gostaria de convidar você mais vezes, para sempre que acontecer um peripério aí, para a gente ter uma visão de alguém lá dentro do olho do furacão. Você claro. Como o Elton disse, eu sou bastante acessível, nem sempre eu consigo fazer no tempo que gostaria, né? Porque a agenda da gente às vezes não permite, mas sempre dentro do possível estou com vocês, tá? Não, eu vou agora nós estamos brother já, nós já estamos amigos, tá? Sempre que se eu achar algum cachorro na rua, eu já envio aí para sua casa. Então, eu vou deixar você fazer uma consideração final, deputada, para os nossos ouvintes. Nós estamos chegando a 1.300 pessoas ao vivo. Então, faça suas considerações finais aí, é com você. Então, galera, agradeço mais uma vez a audiência, né, o carinho, as manifestações de apoio que têm nos chegado via redes sociais, não só para mim, mas todos os meus amigos conservadores, bolsonaristas, e que vocês podem confiar, nós não vamos desistir das nossas pautas, como eu já falei, ainda que para isso nós tenhamos que pagar um preço, né, como eu sempre digo, se me tirarem do meu cargo, lá na frente vai vir alguém pior ou melhor do que eu, mas ninguém vai ficar livre, a gente vai continuar falando que a nossa arma é a nossa voz, a nossa opinião faz diferença, sim, e o que nós temos que levar cada vez mais esse conhecimento aí para a população sobre o conservadorismo, sobre a ideologia da direita, que é a nossa ideologia que vem daquela nossa cultura judaico-cristã. Conto com vocês para isso, tá ok? Muito obrigada. Obrigado. Até logo, deputada. A gente se vê então no próximo momento, tá bom? O Wellington vai fazer muita campanha para vocês, pode ter certeza. E você também podia ajudar o Wellington, né? Olha só, podia ajudar o Wellington aí na sua campanha, né? Não? Na sua pré-campanha, não é não? Ajudar nós aí. Talvez, eu estou saindo a pré-candidato, né? A vereador, eu tenho um pré-candidato também a prefeito aqui dentro da minha cidade. Nós estamos conseguindo, com a ajuda do Gair aí, com a ajuda de muitas pessoas, nossa página está muito forte hoje aqui na região, não só na região de Patos, né? Até na sua região agora, como você pode observar os comentários aqui, o pessoal está falando que está te seguindo e segue a página também agora, a minha página, e descobriu você através da minha página. Alguns comentários aqui que falaram. Então, nossa página está muito forte. Nas ruas Patos de Minas, o pessoal segue lá, segue a Lê. Como eu disse, eu não preciso de mentir. O Gair me conhece aqui há uma quantidade de tempo aí, né, Gair? Sabe que eu não tenho motivo nenhum para mentir. Ela é uma pessoa muito honesta, é uma pessoa que, sempre quando ela pode, ela me responde sim. Eu tenho ciência, Ale, de quando você não pode responder, é porque você vai estar ali ocupado ou com um determinado tempo fazendo algumas coisas. E a gente entende isso aí, porque você já sabe que eu vou lá direto, lá dentro de Brasília, conheço a Carla Zambelli, conheço entre outros deputados lá. Eu agradeço muito você por ter disponibilizado seu tempo para mim, para o Gustavo e para esse pessoal que está todo mundo aqui parabenizando você pela sua humildade. Tá ótimo, obrigada. Isso aí, gente. Até logo. Obrigado, pessoal. Tchau, gente. Tenha um excelente final de semana, todo mundo. Obrigado. Foi um prazer bater esse papo com vocês. Tchau, galera. Tchau, galera.